fundo. Esta é a hora, porque esses amigos vão estar consigo quando você tem e não tem. Por isso é que eu disse meu, pronome possessivo masculino do singular. Meu é propriedade. It's a friend of mine. A tradução interpretativa é amigo, ouça bem, a tradução é incrível. Amigo do meu eu. Ele ama-me, ele é meu amigo, não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou. Ele ama até os defeitos que eu tenho. É desses amigos que você vai precisar em 2024. Bom, vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Mortes enlutam as estradas do nosso país. Veja que no Bengo estamos a falar em 3 mortes, 27 feridos, dos quais 7 graves. No Cubango, 2 mortes e 8 feridos. Uma briga entre membros da mesma família termina na morte do enteado. Estão detidos os 3 agentes da Polícia Nacional que terão abusado sexualmente de uma grávida na província do Bengo. Aqui os factos fazem eco. Roda! Muito obrigado, Regi. Vamos imediatamente olhar para a circulação rodoviária lá fora, como é que está o trânsito. Há pessoas que nesta altura estão a regressar depois de uma jornada de trabalho, depois de terem estado a trabalhar intensamente, estão a regressar para se unir à família. E quem se junta a nós é o professor Júlio Quental. Seja bem-vindo, companheiro. Mário Santos, é inevitável endereçar a si e a sua digníssima família e de forma extensiva a esta magnífica equipe, Mário, e também, indubitavelmente, aos nossos telespectadores, aquele abraço efusivo que caracteriza o Ecos e Factos, Mário. Os nossos amigos. Indispensáveis, inesquecíveis, Mário. Exatamente. Pronto. Temos imagens que nos chegam das imediações da igreja de Santo Antônio. Correto. Isso é Angola Quiluanja, Avenida Angola Quiluanja, para os lados do Ogenda. O trânsito para o sentido Cuca, Mário, está condensado e percebe-se então aquela manobra menos própria, menos adequada dos condutores. Certo. Há uma abertura mesmo de fronte aqui à nossa direita, temos uma esquadra da polícia, certo? Que foi concebida para atividades de emergência da polícia, todavia os condutores têm-na usado, com o permissivismo das autoridades ali. Exato. Porque repare, Mário, o código estabelece normas quanto à inversão de sentido de marcha. E inversão de sentido de marcha é a manobra que permite o condutor fazer transitar o veículo em sentido oposto ao que circula. Só que esta manobra não deve criar embaraços ao trânsito. Deve ser feita em local de boa visibilidade e onde não perigue nem embaraço o trânsito. E estamos ali a ver que esta manobra periga e cria embaraços injustificados ao trânsito, Mário. Os que vêm no sentido Quicolo. Não, Mário. Quem faz o sentido Quicolo-Cuca, ao fazer esta manobra, entra em rota de colisão com os que vêm da Cuca para o Quicolo, certo? Exatamente. Há o risco de colisão, porque a partida não é previsível que os condutores que circulam aqui façam aquela manobra. É por isso que a norma estabelece que a inversão de sentido de marcha deve ser feita em local de boa visibilidade e onde não crie embaraços ao trânsito, Mário. Agora, aqui há bocadinho vi este senhor que está com uma trouxa na cabeça a passar. Olha o que este motociclista vai fazer. Olhem para isso. Olha, Mário, é um comportamento, Mário, nocivo. Temos aqui dito, Mário, que tem havido, olha aqui, o outro em sentido contrário. Avalie o outro, em sentido oposto, Mário. É que enquanto não formos contundentes, enquanto não houver... O embaraço que falou há bocadinho, da carrinha. Mário, é aquele. Pois, desculpa tirar. Se não houver rigidez, certo? Se não houver rigor, não é rigidez, rigor na exigência do cumprimento das normas previstas pelo Código de Estrada, continuaremos a ter esta balbúrdia e continuaremos a ter acidentes com consequências graves, mortais, sempre, Mário. Porque também há algum permissivismo do ponto de vista das autoridades naquilo que é a aplicação efetiva das sanções. Isto aí, Mário, está a ser realizado de frente a uma esquadra policial. Isto é um policial. folclore que estamos a assistir aí, um folclore autêntico. É inadmissível. Isso é terrível. Bom, os nossos agradecimentos ao CISP. Quem é o técnico de serviço? Quem está a trabalhar connosco? José Ribeiro, companheiro, muito obrigado pela destreza,
rapidez e eficiência na disponibilidade das imagens que vamos recebendo das várias câmaras que vocês têm disponibilizadas um pouco pelas artérias da capital do país. Vamos já imediatamente para outro ponto, Avenida Fidel Castro, ligação, desvio do Zango. Corretíssimo. Calombo. Hoje, excepcionalmente, temos aqui um trânsito fluido no sentido dos sucessivos Zangos. Zangos 1, 2 e aí por diante. Até parece uma sequência televisiva da Netflix, não é? Portanto, só para dizer que hoje, excepcionalmente, isto está fluido. Mas repare, Mário, autoridades, havendo aqui os sucessivos Zangos, Certo. uma única via de acesso para este grupo de localidades é perigoso. Já é a altura de começarmos a desenhar, Mário, outras vias de acesso para o Zango, porque até se houver uma situação menos boa, catastrófica, que impeça ou que inviabilize a mobilidade desta via, os moradores do Zango terão problemas em sair, Mário. Gravíssimos. Gravíssimos. Quando, na verdade, professor, existem alternativas que só precisam de ser asfaltadas. Correto. Entre os edifícios da vida pacífica. Correto. Existem inúmeras ligações, embora aquelas transversais dentro do bairro, que vão ter até Zango 1, 2 e 3. Sim, é só asfaltar. Corretíssimo. É só terraplanar, até pode ter não ser asfalto, mas colocar brita, compactação, Mário. Porque aqui não é aceitável que, havendo um conjunto de localidades aqui, certo, sucessivas uma após outra, só haja uma via de acesso. Comecemos a pensar no desenho e depois tem outra, Mário. Existem hospitais, uma das unidades dos queimados está aqui. Certo. Portanto, pode haver emergência, bombeiros, ambulância precisam de aceder a esta zona e depois o serviço não é feito em razão da falta de vias de acesso, Mário. Até porque o líder, eu diria o administrador, líder neste caso, o administrador do município, é uma pessoa muito virada a tecnologias de construção, é um engenheiro até. Correto. A quem endereço um abraço, o engenheiro, eu já gosto de tratá-lo engenheiro, o Demétrio de Sepúlveda, a pessoa que está à frente da administração de Viana, certamente vai olhar intensamente, com precisão, a necessidade da compactação das vias de acesso, podem ser secundárias e terciárias, para facilitar a ligação. Corretíssimo. Agora, estou a falar de ligação, professor. Vamos falar de algo bastante triste. É um assunto que tem sido abordado na nossa emissão já desde a hora do almoço, mais coisa, menos coisa, na província do Bengo. Mesmo nas imediações do desvio da Barra do Dande, deu-se um aparatoso acidente. Uma viatura, uma carrinha Mitsubishi Canter, que transportava trabalhadores para uma unidade de produção, porque hoje é um dia, como pode saber, um dia comum de trabalho, embora estejamos dentro do ambiente da quadra festiva. A carrinha para carregar pessoal. Quando ele para e tenta carregar pessoal, porque eles estão a ser levados por uma carrinha, vem em alta velocidade uma outra viatura e paz na parte de trás. A carrinha transportava para aí 30 e poucas pessoas, ou estou mais coisa menos coisa, ou perto de 40 pessoas, e houve, estamos a falar em 30 feridos. Meu Deus. 30 feridos. Agora, o registro, o último que nós tivemos, já dá conta de 3 mortes. Quem preparou a matéria é a equipa de produção da televisão pública de Angola, no Bengo. Acompanha a seguir, vamos ver. Trânsito livre, bom tempo, pouca circulação de peões. Mais um aparatoso acidente desperta logo pelas primeiras horas a população da Barra do Dande. Entre os populares estava a esposa de uma das vítimas mortais. O cidadão não resistiu ao embate e perdeu a vida no local. Aconteceu por intermédio desta carrinha parar por a estrada. Então a senhora era para ir ao trabalho, mandou parar a carrinha e a senhora sobe, logo ela subiu o caminhão, também vindo em grande velocidade. Então posto aí, ele panca a carrinha desvia-se e sai da estrada para
aquele sítio onde ele está. Não tem sido hábito as viaturas de mercadoria transportar passageiros, deve ser transportado em autocarro. Então, isto é parte, nós temos corrigido, chamando a atenção os utentes, as empresas, no sentido de ou fazerem aluguer de algumas viaturas como autocarro ou mini autocarro, para assim o fazer. A viatura de marca Mitsubishi, modelo Canter, transportava 40 passageiros, na sua maioria funcionários de uma das empresas situadas no perímetro da Zona Franca da Barra do Dande. O transporte de passageiros em viaturas de carga é habitual e trata-se de um exercício diário, como conta o motorista de uma das viaturas. O transporte que foi dado é a carrinha, porque nós ainda somos novos na empresa, ainda não temos condições para comprar o menos autocarro. Então, no momento, estamos a se remediar com a carrinha. Então nós, a saída aí do desvio, nós paramos aí na Angoflex, não sei como, no Angoflex, onde aconteceu esse acidente. E eu nem dei conta de nada mesmo. Pararam para que efeito? Para carregar os nossos colegas, éramos 2 colegas que vieram para subir, para nos avançar. Após o acidente, todos os feridos, num total de 30, deram entrada nesta unidade hospitalar da Barra do Dande, onde mais 2 perderam a vida, elevando assim para 3 o número de mortes. Deram entrada a 30, 6 dos quais politraumatizados graves. Portanto, os 6 politraumatizados graves foram transferidos com recurso aos serviços do INEMA, do Hospital Geral do Bengo e, portanto, do nosso transporte sanitário. Também tivemos 2 óbitos, portanto, 2 óbitos que são de pacientes que entraram muito graves, com traumatismos, portanto, na cabeça, no tórax e no abdômen. E, portanto, fizeram um tempo muito reduzido e tudo foi feito para tentar reverter o quadro que apresentavam, mas acabaram por, portanto, falecer. No período da manhã, o ambiente do banco de urgência era de agitação. Tendo em conta a gravidade de alguns pacientes, muitos tiveram de ser transferidos para o antigo e o novo Hospital Geral do Bengo. Soube uma pancada que bateu, um caminhão que bateu atrás da nossa carrinha e todos foram até nos atiraram na lagoa. A nossa carrinha também foi para o outro lado, o caminhão também foi para o outro lado. Que me safou até esse capacete que está aqui, só bateu no chão, assim de trás. Sim. O caminhonete mesmo que andou mal. Os 3 acidentados que recebemos, preocupa-nos um acidentado em estado grave, com um trauma crânioencefálico. Provavelmente esse doente será transferido para uma unidade hospitalar na capital do país, de preferência para Josina Machel, onde poderá entrar em avaliação com um neurocirurgião que o nosso hospital ou a província não possua. Os outros 2 apresentam politraumatismo ligeiro, fraturas dos membros inferiores que a nossa unidade com certeza poderá controlar sem qualquer problema. Acidente na Barra do Dande envolvendo 2 viaturas de transporte de mercadorias faz 3 mortos e 27 feridos, 7 dos quais em estado grave. Enquanto passávamos esta matéria, recebemos a confirmação de mais um óbito. Agora o número cresceu para 4 mortes. Carrinha de transporte de mercadoria a levar pessoas. Daqui a pouco o especialista no assunto vai tratar desta matéria. Agora, no Quando Cubango, na ligação Estrada Nacional número 240, ligação Menongue-Wambo, uma viatura Suzuki embate na parte traseira de uma motorizada de 3 rodas. Resultado desta colisão, deste embate, 7 feridos. Na verdade, e vai perceber isso, o embate foi tão violento que uma senhora perdeu a vida no local, uma anciã, na casa dos 60 anos. Não resistiu à pancada, morreu no local. E a viatura, dizem as pessoas que estavam presentes, que assistiram a este acidente, ia a alta velocidade. Na estrada que liga Menongue ao Bié. Alta velocidade, para quê? 2 dias depois, como se não bastasse, na estrada número 180 que liga Menongue ao Cuito-Cuanaval,
uma viatura, um caminhão que transporta, esses caminhões que transportam bois, levava bois consigo, capotou e fez uma transversal, fez uma cruz. Depois de capotar, fechou completamente a estrada. Vinha um carro no sentido Cuitucanaval-Menong, até nem em alta velocidade. Como a zona é escura, embate na ligação dos dois trailers. Portanto, o caminhão tem dois trailers, tem a parte da carroça principal e ainda tem uma subjacente. A viatura embate no meio, fica encarcerada a viatura, ou seja, presa, o motorista encarcerado e perdeu a vida no local. Levou-se muito tempo para desencarcerar o homem e morreu no local. Vamos ver, roda, Regi. As imagens chegaram-nos a partir dos telemóveis dos peritos do INEMA, do SIC e do Comando de Proteção Civil e Bombeiros do Cuando Cubango. Elas retratam 2 acidentes registrados, o primeiro na Estrada Nacional 240, que liga Menong ao Bié. Um Suzuki Expresso embateu atrás de uma motorizada de 3 rodas que transportava várias pessoas. Do choque, 7 pessoas ficaram feridas e uma anciã perdeu a vida no local. Pelos danos, é possível ter-se uma ideia do impacto do acidente. Depois de 2 dias, e agora na Estrada Nacional 180, que liga Menong ao Cuitucanaval, um caminhão com 2 atrelados que transportava bois, capotou e ficou tombado no sentido transversal à estrada. Por conta da falta de iluminação naquele troço, outro automobilista que vinha a Menong numa velocidade ligeira embateu entre os 2 atrelados e ficou encarcerado. Os bombeiros levaram mais de 2 horas para desencarcerar a vítima, que morreu no local. A morte de uma anciã e de um jovem de 72 e 39 anos de idade, respectivamente, bem como o registro de 7 feridos entre adultos e crianças e a destruição de bens patrimoniais, perfazem o saldo negativo dos registros dos órgãos do MININT nos últimos 3 dias. O excesso de velocidade, a imprudência, o mau estado técnico de viatura e a falta de iluminação são os fatores que concorreram para estes sinistros. Olha, eu ouvi atentamente aquilo que disse o Gaspar Gendange e é exatamente ou a mesmíssima coisa do que ocorreu no Bengo. Excesso de velocidade, mau estado técnico e mais transporte de passageiros em viaturas inapropriadas. Agora diga uma coisa, Mário. Qual desses cenários nós já não temos abordando aqui sistematicamente? Todos os dias, professor. Todos os dias. E mais, os 2 acidentes envolvem caminhões. Correto, Mário. Mário, permita-me começar a minha abordagem da seguinte forma. E temos aqui feito no programa esta analogia. Da mesma forma que a Bíblia é o livro de referência para o cristão, o livro do Código é o livro de referência para quem tem a via pública como um meio a utilizar. E se o Mário verificar, tudo isto decorre da inobservância. Conforme Adão não observou a norma que lhe foi estabelecida, esses senhores que conduzem automóveis que presumem que receberam formação de condutores não respeitam aqui as normas. Vamos lá ver. Motas de 3 rodas, concebidas para o transporte de mercadoria, a transportarem pessoas. É irregular. Não há segurança. Só pelo número de feridos, estamos a falar de 7 pessoas. Quer dizer que esta motorizada levava... Primeiro, não pode levar não gente. Deve mesmo levar. E já levava gente a mais. Corretíssimo, Mário. Excesso de lotação. Quer dizer, para todos os efeitos, é proibido o transporte. A lei não abre aqui uma exceção. É proibido e ponto final. Continuamos a permitir que isso ocorra, aí vão ocorrendo esses acidentes. A outra situação, Mário, repara, que vem um veículo a alta velocidade, não é isso? Embate na motocicleta, quer dizer que o condutor que vinha no ligeiro não fez uma leitura panorâmica
certo, da zona circundante não fez aquilo que nós falamos aqui há dias, Mário. Não utilizou as características visuais fundamentais que é para a condução. A visão estereoscópica, correto, a visão estereoscópica, cromática e periférica. Não fez uso dessas performances e culminou na colisão. Neste caso, neste último caso, Mário, o caminhão que transportava bois, a norma estabelece um conjunto, certo, de medidas preventivas que devem ser tomadas quando se transporta animais vivos e com peso de bois. Quer dizer, devem estar virados a cabeça de um com a parte traseira de outro. Não podem estar a cabeça do mesmo lado, porque senão depois andam as coisas. E depois agitam-se e o veículo pode balançar. Há um conjunto de normas que a lei, ou melhor, de regras que a lei estabelece para o transporte de animais vivos. E também o fator velocidade. Capotou. Mau estado técnico ou outras razões que nós não conhecemos. Mas depois do capotamento, por que não sinalizaram, Mário? Porque o outro veículo só colide porque estava numa zona escura, sem iluminação, não houve sinalização prévia e quando ele deu por si, e até porque narram os factos, ou narra a informação, de que ele até vinha com velocidade moderada. Mas apercebeu-se do veículo sinistrado já por cima dele, porque não houve sinalização prévia. Quando a norma estabelece que deve ser colocada a sinalização prévia para evitar que o condutor se surpreenda com um obstáculo que interfira na sua condução. Pronto, estamos aqui a ver, Mário, o quê? Inobservância das regras previstas pelo Código de Estrada. Resultado, mais de 5 pessoas não passarão para 2024. Porque alguém ou um conjunto de condutores que tinham sobre sua tutela a vida e a integridade física destas pessoas não cumpriu com as regras. Aí voltamos a realçar que a Polícia de Trânsito e as autoridades competentes devem fiscalizar. E digo, Mário, ontem o Mário até questionou sobre isso. A cassação da carta de condução já é possível. Se formos ler com calma o nosso Código Penal, vamos ler com calma o artigo 111, conjugá-lo com o 208, conjugá-lo com o 303, 304 e 305, certo? Há mecanismos, há ferramentas para remover os potenciais assassinos da faixa de rodagem como condutores. Há esse mecanismo. Agora, usemo-lo. Temos que usar esses mecanismos para que então vamos retirar, vamos como aquilo depurando. Quem enquanto condutor não for responsável deve ser da estrada. Removido. Mini autocarros e caminhões estão envolvidos. Eu disse isso e repito e vou continuar a dizê-lo até que o cenário mude. Estão envolvidos em 70% a 80% dos acidentes nos últimos meses. Caminhões, autocarros, mini autocarros. Agora, aqui mesmo na Fidel Castro, próximo das nossas instalações, um autocarro foi devorado pelo fogo. O motorista percebeu-se que no seletor de mudanças, de repente começou a surgir uma chama. E há relatos, não sei se confirma isso, de passageiros que estavam lá dentro que dizem que sentiram cheiro a gasóleo mesmo na altura, antes de se dar o sinistro. Agora, quem confirma de que o fogo inicialmente foi visto no seletor de mudanças é o próprio motorista. Não parou porque antes. Felizmente não houve mortes, mas houve feridos ligeiros, porque depois deu-se aquela confusão, aquela algazarra, na tentativa de cada um fugir o mais depressa da zona de perigo. O Manuel André conta-nos a história toda. Roda, Regi. 80 passageiros estavam dentro do autocarro que entrou em chamas, como conta o motorista. Apercebendo-se do sucedido, os efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros acorreram ao local. Eu estava a vir do Benfica, sentido a Viduzão. De repente, só vi no setor de mudança começou a sair fogo. E aí abri as portas e o povo começou a sair fora do carro. Quantas pessoas a bordo do autocarro? Estava mais que 80. A pergunta que não se quer calar é, mas afinal o que esteve na base do incêndio? Curto-circuito, sim. No local, houve o registro de alguns feridos. Caí, toda a gente caiu por cima de nós, conforme estamos pela porta. Uns saíram pela janela, mas a porta de trás estava aberta. Aquilo foi fogo de primeira, assim, todo mundo saiu a correr. Mas no princípio nós a entrar para o autocarro
O autocarro já tinha gasóleo no chão, mas assim, todo mundo estava a reclamar, está a cheirar gasóleo. Mas parecia que lavaram o chão. E de repente, quando chegamos aqui, o autocarro pegou fogo. Todo mundo saiu, pessoas feridas, que se aleijaram. Eu, inclusive, pulei pela janela, só não se aleijei por sorte. 6 efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros foram mobilizados para a extinção do incêndio que durou menos de 30 minutos. A ausência de extintor. Professor... Boa questão. Onde é que esteve o extintor? Se fiscalizarmos com contundência os veículos que transportam mercadorias e pessoas, com aquele rigor que se impõe, mandar parar o veículo, bom dia, sim senhor, documentação e por aí, extintor, não tem, multa. Triângulo de percepção de perigo, não tem, multa. Está bem, Mário? A fisca e o rigor da fiscalização. E repare, o proprietário deste veículo é um irresponsável. Perdeu o veículo por falta de prudência. Este veículo é alimentado a gasóleo. O gasóleo não é um combustível de alta inflamabilidade, certo? Começou o fogo, se ele tivesse um extintor no veículo, Mário, poderia inibir logo a partida, certo? Quer dizer que ele não tinha ali o extintor. Mas também tem outro pormenor, qual? Os passageiros aperceberam-se, Mário, de que, à medida que foram subindo, cheirava a quê? A gasóleo. Advertiram, mas o senhor motorista, de tão responsável, ignorou. Para depois nos dizer que apercebeu-se que saía fogo. Quer dizer, Mário, que muitas das vezes colocam-se veículos a circular para transporte de pessoas e bens materiais sem o devido cuidado, sem a devida prudência. Agora, repare, perdeu o autocarro, Mário, por causa de um ato infantil fútil. Se tivesse higienizado o veículo, depois de reparar, saiu da oficina, Mário, higieniza, retire todos os indícios de fluidos que possam ser inflamáveis e só quando estiver completamente limpo que coloca o veículo em circulação. Portanto, Mário, as pessoas, nós os condutores, nós os angolanos, que somos utentes da via, temos inobservado as normas e as consequências são estas. Morte e dor nas nossas vias em razão do nosso alto grau de irresponsabilidade, Mário. Professor, muito obrigado. A qualquer altura pode regressar. Muito obrigado mesmo. Mário, disponha. Estamos aqui para servir e bem servir, Mário. Muito bem. Professor Júlio Quental. Ora, a Polícia Nacional na província do Mochico, durante este período de Natal, e porque a quadra festiva estende-se até ao Réveillon, mobilizou 3.000 efetivos para manter a tranquilidade e a paz na província. Vamos ver o balanço feito pelo subcomissário Capenda, ele que vai conversar, o Celestino Capenda, o subcomissário Celestino Capenda vai conversar com Ramiro Cauina, nosso colega, que vai certamente ouvir todos os detalhes relativamente à operatividade da nossa Polícia Nacional. O comandante adjunto da Polícia Nacional no Mochico fala a nossa equipa de reportagem. Ramiro, é contigo, companheiro. Boa tarde. É verdade, Mário Santos. Saudações para si, aos telespectadores da televisão pública de Angola. A Polícia Nacional, que mobilizou mais de 3.000 efetivos ao nível da província do Mochico para o asseguramento da quadra natalícia, onde registrou-se alguns casos ligados à criminalidade e não só. Por isso mesmo, hoje vamos saber de como é que decorreu esta quadra festiva em termos de registro. Vamos conversar com o subcomissário Celestino Iava Capenda, é o segundo comandante provincial da Polícia Nacional. Saudações, senhor segundo comandante. Fale-nos, por favor, como é que decorreu a quadra festiva em termos de casos ou não ao nível da província do Mochico. É verdade, muito obrigado. Dizer que a nível da província do Mochico, conforme já vínhamos informando, foi mobilizado 3.600 efetivos que garantiram o asseguramento, o patrulhamento, bem como reação em algumas atividades, tudo em prol da passagem das festas natalícias. Dizer também que o nosso movimento fronteiriço registrou-se uma relativa calmia, onde nós tivemos a entrada de
de 21 cidadãos nacionais, também um movimento de entrada de estrangeiros que são habituais, todos portadores de passaportes e board pass, e também dizer que a nível de criminalidade, nós tivemos o registro de 19 casos, menos 2, comparativamente ao período anterior. Desses, nós podemos registrar maior índice criminal que tem a ver com crimes contra pessoas, que registramos 10, registramos 8 crimes contra património e apenas um crime de narcotráfico. No entanto, no cômputo geral, dizer que a população colaborou e assim como também as nossas forças garantiram aquilo que foi a passagem natalícia. Muito obrigado, Sr. Celestino Capenda, o segundo comandante provincial da Polícia Nacional, e estes números em termos de ocorrências ao nível da província do Mochico, a Polícia Nacional que mobilizou mais de 3.000 efetivos para o asseguramento. Os registros, tal como vimos, são de menos se comparados aos alcançados no mesmo período, isto no ano anterior. Nós, a Televisão Pública de Angola, certamente que em próximos momentos informativos, se assim se justificar, ainda voltamos com outros pormenores. Saudações, Mário Santos. Saudações, companheiro Sepaliam Canaua. Uma salva de palmas à nossa Polícia Nacional na província do Mochico, que manteve a ordem e tranquilidade. Muito bem, muito bem. Agora, contrariamente a esta nota positiva da Polícia Nacional no Mochico, 3 agentes da Polícia Nacional, houve 3, não é toda a Polícia Nacional, não faça confusão, 3 agentes da Polícia Nacional, no Bengo, o Muna do Uqua, estes, se comprovar aquilo que estão a dizer, as acusações que são feitas, se confirmar, meu amigo, estamos em presença daquilo que configura tudo contrário à atuação da Polícia Nacional. Dia 21, uma mulher grávida, cujo esposo está detido, ou esteve detido até bem pouco tempo, abordou 3 agentes da Polícia Nacional para encontrar uma forma de pôr cá fora o seu esposo. Os motivos da detenção ninguém sabe até agora. Mas ela falou com os agentes para tirar o esposo da cela. Os 3 agentes, isso aconteceu na comuna do Uqua, são agora acusados, isso foi dia 21. 2 dias depois a mulher foi até a secção de investigação criminal do Dande fazer a denúncia de que tinha sido abusada pelos 3 agentes. E a senhora está grávida. Pediram 30.000 kwanzas, ela disse que não tinha. E então esses 3 agentes são agentes, não é a Polícia Nacional. Entenderam que podiam colocar cá fora o esposo da senhora se ela se submetesse aos caprichos sexuais destes malfeitores, até prova em contrário. O superintendente Gaspar Luiz Inácio, porta-voz da Polícia Nacional na província do Bengo, vai confirmar exatamente isso ao microfone de Belarmino Zangui. Belarmino, boa tarde. É contigo agora, força. Boa tarde, Mário Santos. Boa tarde aos nossos estimados telespectadores que a esta hora estão a acompanhar o Ecos e Factos. É verdade, este é um assunto que está a ser veiculado aqui ao nível da província do Bengo pelos órgãos de comunicação social e pelas redes sociais, Mário. Este facto terá acontecido no dia 21 deste mês. Por isso tenho comigo o superintendente Gaspar Luiz Inácio, ele que é o porta-voz do Mininte, para nos esclarecer mais detalhes, para nos ajudar a compreender como é que este facto aconteceu e quais são os procedimentos que estão a ser tomados pelas autoridades. Boa tarde.
Boa tarde, Belarmino Zang, boa tarde, Mário Santos, e boa tarde extensivo aos telespectadores da televisão pública de Angola. Dizer que a delegação provincial do Ministério do Interior, no Bengo, acompanha com bastante preocupação as notícias que estão a ser divulgadas através dos órgãos de comunicação social e nas redes sociais, cujo o teor versa sobre 3 agentes da Polícia Nacional na comuna do Uqua que estão a ser acusados de terem violado uma mulher grávida por esta não dispor de 30.000 kwanzas para libertar o seu marido detido pelos agentes em causa. Face a esta situação, a delegação do Ministério do Interior no Bengo vem por este meio esclarecer à opinião pública o seguinte: os factos terão ocorrido no dia 21 de dezembro de 2023, sendo que a suposta ofendida apresentou queixa no dia 23 de dezembro do corrente ano à Secção Municipal de Investigação Criminal do Dande, 2 dias depois de presumivelmente ter ocorrido o caso. Face à gravidade do assunto, o Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia Nacional, efetuaram diligências que culminou com a detenção dos presumíveis infratores e foram presentes ao Ministério Público, tendo sido aberto o competente processo crime que corre trâmites legais na PGR junto do SIC Bengo. Decorre paralelamente os procedimentos disciplinares para se aferir a veracidade dos factos. Caso se comprovar o envolvimento dos agentes em causa na prática do referido crime, para além da sanção criminal, serão sancionados disciplinarmente de acordo com o regulamento disciplinar em vigor na Polícia Nacional. Depois deste facto ocorrer, o que é que aconteceu com este senhor e como é que está, de facto, a ser tratado este caso? Neste preciso momento, já foi libertado, presume-se que terá cometido um crime, razão que levou os agentes a deterem o cidadão. Obrigado. Superintendente Gaspar Luiz Inácio, porta-voz do MININT, aqui a ajudar-nos a compreender este facto que terá ocorrido no dia 21 deste mês na comuna do Uqua. Mário, aqui referir que a cidadã supostamente abusada por estes 3 efetivos da Polícia Nacional se encontra no estado de gestação. Mário, este é um facto que indigna sobretudo as senhoras, não é, as cidadãs, porque neste período de gestação envolvimento do género pode provocar outros transtornos, melhor, tanto para si, tanto para a criança que se encontra no seu ventre. É um assunto que, tal como o porta-voz aqui disse, vamos continuar a atualizar os nossos telespectadores, quer seja neste como nos próximos serviços de informação da TPA. Mário, boa tarde. Boa tarde, Belarmino, e um abraço ao Superintendente Gaspar Luiz Inácio. Um abraço, senhor porta-voz da Polícia Nacional na província do Bengo. Que coisa, hein? Que coisa, que coisa. São agentes da polícia mesmo? Até prova em contrário, são agentes da polícia? São? Não. Estes usam a farda da Polícia Nacional para envergonhar a Polícia Nacional. É o mesmo que se eles estivessem trajados com o uniforme da polícia e a revolver-se na lama com a farda. É a mesmíssima coisa. A entrar na fossa com aquele uniforme da polícia. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! A gente, até para me encontrar, abusar de uma mulher grávida, hein? Que procurou ajuda dos agentes da polícia. Nós sabemos qual é o crime do esposo. Quer tirar o esposo e eles vêm com esta conversa. Já vamos falar a respeito disso. Bom, no domingo, eram 14 horas. Domingo agora, 12, 13, 14 horas, no Quando Cubango, o Fernando Ndala, um jovem na casa dos 20 e poucos anos, enteado do senhor Alberto Cambala, 70 anos. O senhor Alberto Cambala, para além da ancião, é o soba da localidade onde vivia o Fernando Ndala. Depois de ingerirem álcool, os dois, está a ver aquela questão de pai beber bebidas alcoólicas com o filho, está a ver?
Depois de ingerirem álcool, o mais velho Alberto foi deitar-se e o Fernando Ndala acorda o senhor. O senhor não gostou, o Alberto chateou-se. Uma discussão tremenda e o Fernando Ndala, o enteado, começa a espancar o seu padrasto. Mais velho, com deficiência física, não tem tanta força. O velho pôs-se em fuga e vai até a beira da estrada, depara-se com 4 rapazes que vinham do bairro Savipanda, iam para a aldeia do mais velho Alberto para cobrar um telemóvel. Está a ver a história? O mais velho Alberto aborda os 4 jovens e pede socorro. Os 4 jovens caem em cima do Fernando Ndala, espancam o Fernando Ndala. Agora veja o que é que aconteceu. E é aqui onde está o grande ponto de interrogação. Minutos depois, o Fernando Ndala aparece morto na casa do padrasto, pendurado pelo pescoço. Quem matou Fernando Ndala? Quem é o autor da morte de Fernando Ndala? Plena luz do dia, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Suspeita-se que ele terá tirado a própria vida por se sentir envergonhado pela humilhação a que foi submetido, por ter sido espancado por jovens do outro bairro. E depois deu-se uma confusão. Os amigos de Fernando Ndala foram para cima dos 4 rapazes e só não morreram porque houve a intervenção da polícia. Vamos a essa história que nos é contada pelo Gaspar Gindange a partir do Quando Cubango. Roda, Regina. A briga começou por volta das 12 horas de domingo, dia 24 deste dezembro. Fernando Ndala encontrou o padrasto a descansar, acordou-o e logo o padrasto e enteado começaram uma discussão que deu em contacto físico. O ancião Alberto Cambala, de 70 anos de idade, que por sinal é o soba deste bairro, saiu da briga com sangramento pelas narinas. Então ele já me encontrou, eu dormi. Já me bateu aqui na cabeça, sangue não estava. Com a mãe dele me encontrei mesmo. Já. Eu não falei mal com ele, não. Alberto Cambala dirigiu-se à estrada onde encontrou estes 4 jovens que vieram do bairro Savipanda e aos quais o ancião, que tem mobilidade reduzida, pediu auxílio para salvaguardar a sua integridade física. Os 4 jovens vieram à aldeia do Firmino para reaver um telemóvel que haviam vendido, mas diante do grito de socorro do Soba, intervieram e pegaram em Fernando, bateram-no para o repreender conforme o pedido do padrasto. Minutos depois da agressão, o jovem Fernando Ndala, de 24 anos de idade, apareceu morto, pendurado na casa do padrasto. Os 4 jovens dizem que foi o pai quem matou Fernando. Vieram, encontraram outros, lhe bateram até que o outro já estava quase a morrer. Então ele sentiu a raiva, ele já se forgou. No entanto, os vizinhos negam a possibilidade de Fernando se ter enforcado e acusam os 4 jovens e o padrasto de o terem morto e pendurado para dissimular o homicídio. Mas a mãe de Fernando e esposa do Soba diz que o filho se enforcou por não admitir a agressão protagonizada pelos jovens que não eram do seu bairro. Reafirma ainda que os acusados foram mesmo chamados pelo esposo e que depois de tudo ainda pagou bebida aos 4 visitantes pelo trabalho prestado. Depois de lhe bater, o pai disse que fizeram mesmo bem, assim vamos na cantina, vamos te pagar. O dono da cantina onde o Soba comprou as bebidas confirma a versão apresentada pela mãe. Que ele também me bateu, esse sangue que está a sair, ele que me bateu. Os moços quando saíram aí, vocês estão aqui, quem bateu o Soba? Os moços que estão aqui, não, que bateu é o filho dele. Bateu no chão, estão a começar a bater. Os outros quando saíram aqui, começaram a lutar.
Os 4 jovens foram amarrados e também agredidos pelos vizinhos e amigos de Fernando, e só não foram linchados da pior maneira por conta da pronta intervenção de uma patrulha das forças mistas que estão a garantir o asseguramento da quadra festiva na capital do Cubango. Suicídio por enforcamento ou homicídio voluntário é a incógnita que os peritos do SIC têm de responder com a perícia que já começou no terreno, com a recolha dos indícios, depoimentos e com os interrogatórios que começaram com as declarações dos pais da vítima. Os vizinhos afirmam que a animosidade entre padrasto e enteado já dura há algum tempo e teve o seu ápice na véspera deste Natal, período em que a família deveria estar mais unida, mas terá de conviver com este dilema. Isso parece nota de um filme, né? Quem matou Fernando Ndala? Bom, junta-se a nós o professor Pedro Castro Maria, sociólogo. Boa tarde, ilustre, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo Mário, extensivo a toda a equipa de produção e ao nosso respeitável público telespectador. E o doutor Alcântara Costa, ele que é criminalista. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário, cumprimentos extensivos aos nossos telespectadores. Começaria pelo doutor que trabalha muito com cenas do crime. Isto é difícil, porque o doutor tinha de estar no terreno e fazer toda a leitura, fazer a perícia no local. Mas um cenário como este, há a eventualidade de suicídio, plena luz do dia. Nós tivemos que tratar um bocadinho mais esta peça, por causa do impacto dela, mas veja que ele tenta, ele supostamente terá tentado o seu suicídio na árvore que estava no quintal. Uma corda que está cortada com um laço no chão. E minutos ou tempos depois aparece no interior da residência do padrasto, sem vida e já pendurado pelo pescoço. Mário, depois de toda esta confusão. Na verdade, é um imbróglio forense bastante difícil de se perceber. Mas deixa cá ela dizer, se lá fora tem um laço na árvore, que supostamente ele terá usado para tentar o enforcamento, o laço em si, a forma de amarrar o laço, a forma de colocar o nó no laço, é matéria de análise forense para se saber como é que o laço ou o nó foi feito. Se foi feito usando a mão esquerda ou a mão direita. Portanto, os peritos em terreno devem avaliar primeiro o nó do laço e saber se o indivíduo que falece, a vítima, era canhoto ou usava a direita. São todos esses pormenores. E também muitas vezes, se a morte é consequência do enforcamento, encontra-se sempre alguma urina na roupa interior e muitas vezes até espermatozoide na roupa interior. No caso dele, há uma camada, há uma substância viscosa a sair pelo nariz. Por o nariz, na língua. Também é preciso rastrear a zona glotal aí na raiz da língua para saber se há inflamações ou não. Quer dizer que aqui é preciso que se faça um trabalho de perícia forense a nível da traumatologia forense, no âmbito da medicina legal, para saber, na verdade, o que é que aconteceu e depois apurar os pormenores da asfixiologia forense para ver se quando colocou aqueles fios se ficou asfixiado ou não. Também costuma-se rastrear os pulmões para se saber se os pulmões estão empapados de água, que indica que quando se travou a respiração no pescoço, então já não houve a entrada do oxigênio e aquele oxigênio que estava lá dentro transformou-se em bolhas de água. Então aqui é um trabalho forense bastante difícil que tem que ser feito com bastante profissionalismo e também dedicação. Não vamos especular, porque também aqui não se compreende como é que a pessoa sai da tentativa e deixa lá o fio
e depois caminha, vai lá depois morrer dentro. O fio da parte exterior da casa, e o doutor vai regressar já vai continuar a discorrer sobre a sua linha de pensamento. O fio que está na árvore é de pano. De pano. Mas o fio onde ele é encontrado já morto é de nylon. Pois é um bocadinho mais duro. E o nylon é forte em relação ao pano, na verdade. Exato. Agora, aqui o problema é que por isso também que o espírito tenha que estar lá. Não será fácil de todos os modos encontrar a impressão digital nesse fio. Não cabe ali. Mas vamos lá ver, não sei qual é o tipo de roupas que a vítima usou, e os peritos de datiloscopia, os datiloscopólogos, devem investigar nesta roupa com uso de nidrinas, pulverizar, para ver se teriam ali alguma impressão digital que indicaria que esta impressão não pertence à vítima, pertence a outra pessoa, e depois ali rastrear e levar os outros pormenores. Professor Pedro, uma relação padrasto-enteado é uma relação de pai e filho. Absolutamente. Mas descamba de tal forma que resulta em morte. E dizem que há histórico na relação de animosidade, conflitualidade entre ambos. Hoje, e há muitos casos em que enteados, que deviam ser sempre posicionar-se como filhos, entram em briga com seus padrastos. Aparece sempre essa questão de ciúme, pensando que a mãe devia continuar com o pai, mesmo quando sabe que por vezes a culpa do fim da relação pode ter sido do seu próprio pai. Há muitos filhos que traumatizam-se quando veem que as suas mães já não estão com os pais biológicos e estão com outra pessoa. É preciso haver aí, da parte dos padrastos, entre aspas, pais, das mães e dos outros entes eventualmente envolvidos ou diretamente ligados a esse tipo de relações, são as chamadas famílias recompostas sociologicamente. É preciso haver algum trabalho de sensibilização, de educação, mas é no meio rural, né? São pessoas muito humildes. A mãe, se calhar, é uma pessoa quase sem voz, entre aspas, enfim. E o pai o padrasto, para além de ancião, é o soba da aldeia. Pois, e no meio rural, por vezes, essas pessoas são investidas de muita autoridade mesmo. E autoridade do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista real. E sendo que essa autoridade eventualmente fosse extensiva na sua forma de gerir o ambiente familiar, de alguma forma pode não ter agradado a esse jovem por não ser seu pai consanguíneo, seu pai biológico, o que é lamentável, não é? Até que essa animosidade, eu já não chamo animosidade apenas, esse conflito, essa fricção degenerou numa situação tão catastrófica como a que se acaba de assistir, como é narrada pela equipa do Quando Cubango. Lamentável, perde-se mais uma vida, um jovem em terra idade, desde logo. Endereçamos que era o próprio padrasto, a mãe e aos outros. A comunidade toda na aldeia são todos uma só família. Endereçamos sentimentos de pesar e lançamos claramente um apelo para termos mais respeito pela vida, pelas pessoas, por nós mesmos. Temos que educar mais, né? E hoje é lamentável que esse tipo de situações comece a acontecer também no meio rural. No meio rural, um espaço que normalmente é de convívio muito harmonioso. Já vamos tendo muitos relatos de fatos dessa natureza no meio rural, o que é preocupante. Eu queria ouvir dos senhores, mesmo que fosse de forma telegráfica, uma opinião, não diria, mas a observação que vocês fazem ao caso do UCUA. A cidadã que vai em busca de apoio policial, 3 agentes, ela está grávida, o marido detido. E então, inicialmente, os agentes conversaram com ela para que ela desse 30 mil kwanzas se quisesse ter o esposo em liberdade. Como a senhora não tem os 30 mil kwanzas, eles usam a senhora sexualmente grávida. Mário, epá, isto não tem explicação. A polícia serve-se sempre
como o ombro de qualquer cidadão em aflição. A sala do polícia, ali onde o polícia recebe as pessoas que vão lá fazer as queixas, deve servir como sala de afeto, onde o polícia que estudou até matérias de psicologia... Como se fosse o gabinete pastoral. Exatamente. Um confessionário, o trabalho do polícia pastoral. é apostólico, é sacerdotal, e o polícia a comportar-se, esse cancaneio sexual policial, do tipo de cachorros que vão... E a sujeira de 3 indivíduos a quererem ter uma prática íntima numa única mulher e num sítio sem higiene. Isto não pode caber na cabeça de alguém que está saudável e de alguém que, na verdade, defende o cidadão. A única coisa que vamos chamar aqui a atenção é preciso não misturarmos os 3 polícias com a corporação toda. Mas o comportamento desses 3 polícias é profundamente reprovável e nem sei, a medida militar, porque o serviço militar, a polícia também é, aqui a Procuradoria e o Tribunal Militar têm que tomar medidas severas com penas bastante exemplares, inclusive daquelas penas que abalroam a expulsão da corporação. Eu gostava de começar com a seguinte nota. A senhora estava errada, porque procurou, por meios ilícitos, fazer com que o seu esposo não cumprisse a pena ou não estivesse na cadeia, em prisão preventiva, eventualmente por algo que ele tenha feito que a matéria não nos deu a perceber. Prontos. Mas é aqui onde de novo entra e o Dr. Alcântara ganha razão. A polícia tem de ser, em todos os momentos, o representante também do Estado no cumprimento da lei. Até deviam sintonizar a senhora, dizer, diante este não é do o erro caminho. da senhora, a postura da polícia era exatamente mostrar à senhora o que estava a acontecer, por que o esposo estava preso, porque às vezes também na cabeça de alguns nossos cidadãos passa a ideia de que há casos em que às vezes alguém está detido, está preso, a explicação não é suficientemente dada, ou mesmo quando é dada as pessoas não querem perceber e pensam que o seu esposo estava a ser injustiçado. Mas há aqui também a aflição de uma esposa. É uma pessoa em situação de vulnerabilidade, de fragilidade emocional. Quem quer ter o seu esposo na cadeia? Eu não quero que a minha esposa fique na cadeia nem por um segundo. Tudo faria para também libertá-la. Agora, Adriano, quer ter a esposa na cadeia? Tá bom, mas o Dr. Castro tudo faria para fazer... Veja lá, o que é que agora, a senhora fez? Disse a muito senhora bem. está vulnerável. Está vulnerável, ele disse muito bem. Em vez de encaminhá-la, orientá-la, consolá-la, como o Dr. Alcântara de resto sugeriu, prontos, aproveitaram-se da fragilidade da senhora para isso. O resto está dito, que a justiça seja feita, embora para mim nunca é suficientemente justiça, nem sempre direito é justiça, mas pronto, que alguma coisa seja feita do fórum reparativo, restaurador, para que essa gente não continue a sujar a farda do Estado angolano que eles envergam. Muito bem, meus senhores, muito obrigado. Amanhã voltaremos a estar juntos, estamos cada vez mais próximos do ponto final 2023 e Deus vai guiar-nos para que cheguemos ao Réveillon. De certeza. Continuemos até... De certeza. Talvez o Dr. Alcântara chegue aos 180 anos, 200. Não consigo, mas de certeza que vou passar. Obrigado, caro Mário, pela sua profecia, porque eu quero mesmo entrar em 2024. Muito obrigado. Não, vamos todos. Obrigado. Regi, eu vou só, rapidinho, com a vossa ajuda, dar uma reprimenda àqueles cidadãos que usam a farda